Salve, salve Broncos Country do Brasil, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Broncos Brasil. Meu nome é Vitor Matheus e é sempre um prazer enorme estar falando com vocês sobre a NFL, sobre Denver Broncos, e hoje estaremos trazendo o nosso segundo vídeo do nosso guia da off-season. A segunda parte desse vídeo terão mais partes ao longo da off-season, conforme a gente for avançando aí no período de free agency, na expectativa pro draft, no pós-draft. Tudo isso a gente vai ter uma cobertura muito legal, fora alguma live ou outra que a gente possa fazer aqui, trazendo um convidado especial para estar conversando com a gente sobre Denver Broncos e sobre a NFL de forma geral. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você que não é inscrito no nosso canal para apertar um botãozinho assim aqui embaixo para se inscrever e depois apertar um outro para deixar um like nesse vídeo, para acompanhar tudo que a gente vem fazendo aqui, o nosso trabalho sobre Denver Broncos, que a gente alcançou aí essa semana 630 inscritos, então quero agradecer mais uma vez a todo mundo que dá essa moral pra gente. Realmente é muito gratificante ver a nossa turma crescendo aqui, é um negócio muito legal, mas a gente sempre quer mais, então vamos por mais, vamos buscar esses 700 inscritos, de repente até o começo da temporada, seria um sonho, mas não duvido de nada, já que a Broncos Country do Brasil é muito forte. Mas bora pro vídeo, mas antes também vou falar que eu vou colocar aqui no card o vídeo da semana passada falando sobre a situação do Denver Broncos antes da Free Agency, aonde que a gente se encontrava em termos principalmente de salary cap e em termos de jogadores que a gente poderia trazer ou não, que são dos Broncos, no caso, Bom, então vamos falar um pouquinho sobre como foi a Free Agency do Denver Broncos nessa primeira onda. O que é a primeira onda? É basicamente aquela primeira semana ali onde os principais jogadores, ou pelo menos uma parte deles, é pago, tá? São pagos no caso. E, bom, o Denver Broncos foi muito ativo nessa primeira semana, digamos assim, de Free Agency, que a gente não esperava que houvesse tantos movimentos assim. A gente imaginava que haveria um ou outro aqui, que os Broncos fariam um esforço maior para trazer tal jogador, mas os Broncos foram muito ativos, muito mais do que a gente esperava. E, por um lado, isso é muito bom, tá? Porque mostra que o time, mesmo com um novo regime, que é o do Sean Payton, e apesar das inconsistências e dúvidas acerca do Russell Wilson como quarterback, aparentemente o time não vai abdicar da postura que a gente espera ter, que é um certo all-in, um certo vai ao racha, com dois caras que vão pro Hall da Fama, muito provavelmente, o Russell Wilson e o Sean Payton. Tá? Então, curioso ver que a gente tá dando quase que 100% nessa off-season, tá? E uma coisa que eu destaquei no vídeo, e se você não viu o vídeo, já falei, vou colocar de novo aqui no card para vocês verem. Eu falei que os Broncos poderiam abrir um espaço na folha salarial fazendo alguns cortes, Poderiam também reestruturar alguns contratos, mas isso é assunto para outro vídeo, tá? Mas os Broncos fizeram esses cortes, tá? Algumas horas, alguns dias depois que eu falei que alguns cortes poderiam ser feitos, eles foram feitos, Os Broncos cortaram o Ronald Darby, o Graham Glasgow e o Chase Edmonds. Só com esses três movimentos, os Broncos somaram, na folha salarial para esse ano, no espaço da folha salarial de 2023, 27 milhões. Então a gente começou a Free Agency com 36 milhões de salary cap disponíveis para esse ano. Mas a gente tem que sempre lembrar que os contratos eles são feitos com um período aí de 3, 4 anos, um ou outro que é feito por 1, 2 anos no máximo. Alguns jogadores que são mais aquele one year proof deal, aquele contrato só para o cara se provar. Mas isso aí não aconteceu com os Broncos, pelo menos por hora. Tá? Todos os jogadores foram contratados por pelo menos 2 anos. Minto, teve um que eu vou falar no final que foi por 1 ano só. Tá? Bom, mas já vou começar a falar sobre o que vocês querem ouvir falar, sobre as contratações que os Broncos fizeram. Tenho certeza que esse é o ponto central do vídeo que você está mais ansioso, tá? Para ouvir a gente falar. Então eu vou falar na ordem cronológica, tá? No momento que foram acontecendo essas contratações, pelo menos dos 6 primeiros jogadores que eu considero como os mais importantes, tá? Depois eu vou falar ali sobre os outros 4, tá? E como eles impactam, mas a gente vai começar aqui com o Ben Powers,
left guard do Baltimore Ravens, que chegou aos Broncos aí por um contrato de 4 anos e 52 milhões de dólares, tá? Uma média salarial de 13 milhões, sendo desses 52, 28,5 milhões garantidos, então um pouco mais da metade, né? Padrão de contrato de jogadores que não são elite, mas são muito bons, tá? Um pouco acima da metade do total do contrato, tá? E uma coisa importante que eu vou explicar em todos os contratos, mas na verdade eu vou explicar nesse, e isso se aplica para todos os outros. Na NFL a gente tem isso que a gente chama de garantido, tá? Mas a gente também tem o signing bônus. O que é o signing bônus? O signing bônus é um bônus, tá? Que o jogador ele recebe na hora, na assinatura do contrato, ou seja, assinou o contrato, recebeu. E esse signing bônus ele é dividido no salary cap na duração do contrato. Então, por exemplo, vou pegar o exemplo aqui do Ben Powers. Ele teve um signing bônus de 13 milhões de dólares. Esses 13 milhões de dólares, eles são pagos na hora e são pagos em dinheiro, por isso a importância de donos com muita grana, muita bufunfa, porque isso pode ser pago na hora, tá? E isso não é um problema para os nossos novos donos, são muito ricos, dinheiro no caso não é o problema, tá? E esses 13 milhões, eles são divididos no salary cap para contagem do salary cap em cada ano. Então, a gente vai pegar esses 13 milhões de dólares e vai dividir por 4 anos. Então, a gente vai ter um cap hit só do signing bônus de 3,25 milhões de dólares por ano. Então, se a gente quiser calcular quanto que o Ben Powers vai receber nesse ano, a gente tem que pegar essa parcela do signing bônus, que é 3,25, e somar com o salário dele relativo a esse ano. Eu já fiz as contas aqui para ficar mais fácil. O salário dele para esse ano são 2 milhões, somados com o 3,25 que a gente tem, né? Do 13 milhões dividido por 4, a gente tem um cap hit, que é quanto ele vai custar para a gente nesse ano de 2023, de 5,25 milhões de dólares. Então a gente está pagando para o Ben Powers nesse ano 5,25 milhões. E o que isso significa? Se a média salarial dele são 13 milhões por ano, significa que se a gente está pagando 5,25 em tese, tá? Em 2023, significa que nos próximos anos a gente vai ter um cap hit superior, tá? A esse 5,25. E foi aquilo que eu falei no vídeo da semana passada, que os contratos eles seriam estruturados para no primeiro ano não ter um cap hit tão alto e isso ser compensado ao longo dos anos. O New Orleans Saints, inclusive, fazia muito isso lá na época que o Sean Payton era técnico, tá? E isso aparentemente é um padrão que a NFL vai começar a seguir. Bom, o que eu acho da contratação? Eu acho uma contratação muito boa, tá? Os Broncos não tiveram um run blocking, né, o sistema de bloqueios para o jogo corrido efetivo no ano passado, e isso refletiu muito também no jogo dos running backs. Os nossos running backs não eram absurdos, principalmente depois da lesão do Javonte Williams, mas ainda assim não eram running backs horríveis, pedestres. Então o nosso jogo corrido não funcionou, principalmente por conta da linha ofensiva não conseguir efetuar os bloqueios de forma correta. E o Ben Powers, ele vem de um ataque que corre 70% do tempo, né, que era o ataque do Baltimore Ravens. E ele tem um rating muito bom, tanto no jogo corrido quanto no jogo aéreo, né, na proteção ao quarterback. Então, assim, contratação muito boa, era um dos melhores left guards que tinham no mercado, talvez o melhor left guard, um dos melhores guards disponíveis no mercado. E o que, assim, é uma pena para alguns, para mim nem tanto, é que isso decreta com certeza que o Dalton Risner não vai voltar para os Broncos, tá? Ele aparentemente vai assinar aí com outro time, mas ainda não aconteceu, então aparentemente o mercado dele não está tão grande assim. É uma pena, porque era um jogador que a gente tinha muita expectativa quando a gente draftou, fez um ano de calouro muito bom, mas infelizmente não deu certo, tá? Então dou aí uma nota A- para essa contratação do Ben Powers, tá? Acho que o preço foi ali onde deveria ser mesmo, talvez a gente tenha pagado um pouquinho mais, mas no geral uma contratação muito boa para iniciar a free agency, que a gente não perdeu muito tempo. Logo depois a gente seguiu montando a nossa linha ofensiva, tá? Eu falei que eu achava muito difícil que os Broncos conseguissem remodelar 100% a linha ofensiva em um ano, mas a gente não conseguiu isso, obviamente, mas a gente tá num caminho bom, assim, porque a gente adicionou 2 peças muito importantes, e a segunda delas foi o right tackle Mike McGlinchey, do San Francisco 49ers, escolha de primeira rodada, top 10, se eu não me engano,
de 2018, tá? No mesmo draft do Garrett Bowles, do Bradley Chubb, tá? E o contrato deles são 5 anos, 87,5 milhões de dólares, ou seja, uma média salarial de 17,5 milhões de dólares por ano, um pouco mais que o salário anual do Garrett Bowles, sendo desses 87,5, 52,5 milhões garantidos, tá? E o signing bônus foi de 17,5 milhões, ou seja, 3,5 milhões por ano que vai ser descontado no salary cap. E para esse primeiro ano, o cap hit do Mike McGlinchey é de 6 milhões, tá? Que é muito bom, né? Pensando em 2023, mas pensando em 2024, 2025, 2026, 2027, que é o último ano de contrato dele, esse cap hit ele vai aumentar. Tá? Então isso que eu quero que vocês tenham em mente. O Denver Broncos conseguiu contratar sim bastante gente, foram boas contratações, ainda nem falei a minha preferida, tá? Mas ainda assim a gente provavelmente vai ter alguns problemas de salary cap no futuro, e talvez o meu maior medo é que a gente se torne um pouco o New Orleans Saints, no sentido de ficar reestruturando contratos e jogando pra frente, sem ter um time 100% competitivo nível Kansas City Chiefs, né, Los Angeles Rams até ano passado, né, depois que eles implodiram, enfim, times que estão sempre ali brigando, Tampa Bay Buccaneers, times que estão sempre ali porque tem um quarterback muito acima da média, tá? Tenho medo de que isso aconteça com a gente, mas isso é problema pro Vitor e pro Broncos do futuro, tá? O que eu achei da contratação do Mike McGlinchey? No primeiro momento eu fiquei meio assim, tá? Acho que não era o meu right tackle preferido para ser contratado, tá? Eu tinha uma preferência um pouco maior pelo Jawan Taylor, que foi contratado pelos Chiefs, tá? Mas para jogar de left tackle, então ele recebeu aí 20 milhões de dólares por ano, tá? Um pouco mais do que a gente pagou pro Mike McGlinchey, tá bom? Mas assim, depois eu fui maturando um pouco mais a ideia, e o que veio muito na minha cabeça é que o Sean Payton, ele quer correr muito com a bola. Ele entende que a gente joga numa divisão que nós enfrentamos dois quarterbacks muito bons, e que se eles estiverem muito tempo com a posse de bola, né, se eles estiverem com a bola nas mãos por muito tempo, é muito difícil de ganhar deles. A gente achava que seria assim com o Russell Wilson, mas esse primeiro ano do Russell Wilson em Denver mostrou que as coisas não são bem assim. Então a gente vai ter que correr muito bem com a bola também. É claro, o jogo aéreo tem que melhorar, né? Não pode ser pior do que foi ano passado, mas eu acho que os Broncos vão ter uma identidade ofensiva talvez 50%, né? Em ataque aéreo e ataque terrestre, coisa que a NFL tá abandonando aos poucos, né? Eu diria que a NFL hoje é 70% passe, 30% corrida, mas os Broncos aparentemente vão tomar essa filosofia, essa metodologia para si, de correr muito com a bola. E, bom, agora a gente tem nomes interessantes aí no run blocking, né? O Ben Powers e o Garrett Bowles pela esquerda, o Quinn Miners e o Mike McGlinchey pela direita. A única dúvida aí fica na posição de center, porque o Lloyd Cushenberry não é um bom run blocker. Ele não é muito ágil o suficiente para poder chegar ao segundo nível, então isso pode ser um problema, né? O center, depois do left tackle, é a posição mais importante da linha ofensiva, e pode ser que os Broncos adicionem alguém, mas até agora não aconteceu nada. Minha nota para essa contratação do Mike McGlinchey foi um B, tá? Porque eu acho que a gente pagou um pouquinho mais do que devia, tá? Apesar de que a gente ficou um pouco refém da situação, a gente precisava muito de um right tackle, então a gente acabou pagando um pouquinho mais, mas assim, não tem problema, ainda assim uma contratação muito sólida, e eu espero que ele seja a nossa solução do presente e do futuro nessa posição que vem, né, deixando a gente com pesadelos. Bom, a terceira contratação foi o Jarrett Stidham, que veio do Las Vegas Raiders, ele que foi titular nos 2 últimos jogos do Las Vegas Raiders na temporada, porque simplesmente o Josh McDaniels é um idiota, e ele tretou com o Derek Carr, que é um bom quarterback, não é excelente, muito menos elite, mas é um bom quarterback, era um quarterback que te dava uma estabilidade muito boa, tinha química com o Josh Jacobs, com o Devontae Adams, com o Darren Waller, com o
Hunter Renfrow, o slot wide receiver deles, tá? E o Derek Carr acabou tretando ali com o Josh McDaniels, e aí, bom, o Derek Carr foi cortado, né, deixando um dead cap bem grande ali no Las Vegas Raiders, e eles contrataram inclusive o Jimmy Garoppolo, né, para ser o novo quarterback deles. Mas o Jarrett Stidham, ele foi o quarterback titular dos últimos 2 jogos dos Raiders na temporada, e ele fez ele teve um primeiro jogo dele como titular na carreira contra a melhor defesa da NFL, o San Francisco 49ers, e ele simplesmente mandou muito bem. Foram mais de 30 pontos na defesa dos 49ers, né? Mais de 300 jardas passadas, 3 touchdowns, várias jogadas interessantes. Então, assim, talvez esse jogo tenha dado a ele esse contrato, que foi um contrato que eu acho que saiu um pouco caro, tá? Bem salgado, na verdade, né? 2 anos, $10 milhões, sendo 5 milhões garantidos, ou seja, metade do contrato, né? Um cap hit de 3,5 milhões nesse ano, tá? E, assim, pensando em adicionar um cara que consegue jogar em alguns jogos, que você precise dele, que ele seja bom o suficiente para entrar em alguns jogos que o Russell Wilson se machuque, né? Ou começar jogos que o Russell Wilson esteja machucado. E não ser um cara que que a torcida tem uma expectativa pra, meu Deus, se o Russell Wilson não der certo, bota esse cara, sabe? Você tem que acabar equilibrando um pouco dessas coisas. Então, assim, eu entendo porque a contratação foi feita, né? De um cara mediano, tá? Um cara que tem talvez um potencialzinho para ser um backup a longo prazo, mas ainda assim é uma contratação que acho que ninguém vai ficar, nossa, estou muito empolgado com o Jarrett Stidham. Dou uma nota C, né? Acho que é o medíocre, tipo, não tem nem muito o que comentar. E só que se passa pelo crivo do Sean Payton, eu tô tranquilo. É um cara que trabalhou com o Drew Brees durante anos, então se ele conseguiu ver alguma coisa no Jarrett Stidham, vamos esperar para ver o que vai mostrar. Bom, então as 3 primeiras contratações foram da defesa, do ataque, perdão. Só que a primeira contratação que realmente me deixou muito empolgado, tá, veio na defesa. Uma contratação que eu achei que não teria como a gente trazer pela quantidade de dinheiro que a gente já tinha gasto, né, com os 2 primeiros jogadores de linha ofensiva. Mas a minha contratação preferida até agora foi o Zach Allen, defensive end do Arizona Cardinals, que assinou um contrato de 3 anos, $47,75 milhões, né, uma média de $15 milhões por ano. Sendo desses 45, 32,5 milhões garantidos, tá? Com signing bônus de 15 milhões, ou seja, 5 milhões por ano, tá? E o cap hit dele no primeiro ano é de 7,25 milhões. E por que eu destaquei isso? Simplesmente porque ele é a reposição do Draymond Jones. O Draymond Jones, ele foi para o Seattle Seahawks, tá? Assinou um contrato também de 3 anos, $52 milhões, bem similar ali ao Zach Allen, tá? Com 30 milhões garantidos. Nesse caso, o Allen ganhou mais no dinheiro garantido, tá? Só que o que salta os olhos no contrato do Draymond Jones é que o cap hit dele no primeiro ano é de $23 milhões, enquanto do Zach Allen é 7,25. Ou seja, menos de um terço, basicamente, né? Um terço ali de 23, é quase $24 milhões que o Draymond Jones vai receber no primeiro ano. O Zach Allen está recebendo menos que um terço disso, né? Então, assim, talvez esse tenha sido o fiel da balança na hora de escolher entre os dois. Apesar de que o meu sentimento é que o Draymond Jones não queria estar em Denver, tá? Ele já parecia nos últimos 2 anos um pouco desmotivado com o andamento das coisas em Denver, e não o culpo também. Ele inclusive deu uma entrevista recentemente falando que pensava-se muito pouco em futebol americano lá e tinha outros problemas para serem resolvidos que não eram tão importantes quanto o futebol, não deveriam ser tão importantes quanto o futebol americano. Tá? Então ele acaba indo para o Seattle Seahawks, e é curioso porque o Seattle Seahawks está adicionando um número grande, né, de ex-Denver Broncos, né? Noah Fant, o Drew Lock, o próprio Shelby Harris, que foi cortado, mas esteve lá. Então muitos jogadores do Denver Broncos indo para o Seattle Seahawks. Por que eu gostei muito dessa contratação? O Zach Allen, ele teve uma temporada, né, a temporada passada, as últimas 2 temporadas, na verdade, foram muito boas, tá? Os números dele são os números frios, né, os números, digamos que concretos
dele são muito parecidos com o do Draymond Jones, só que tem duas questões que, pra mim, colocam ele num patamar acima do que o Draymond Jones, pelo menos nessa free agency. O número de passes desviados é o primeiro. O Draymond Jones não teve nenhum passe desviado nessa última temporada, enquanto o Zach Allen teve 8 passes desviados, tá? Uma das melhores marcas da liga. E aí muita gente acha que assim, mas essa estatística aí de passes desviados geralmente é para jogador que não tem muitas pressões. Também não é o caso, porque o Zach Allen também foi muito bem pressionando o quarterback. Teve aí, se não me engano, acho que 20 pressões no quarterback. Tá? Teve números aí excelentes em relação a jogadores de miolo de linha defensiva, né? Só perdeu aí para Chris Jones, Javon Hargrave, jogadores que são elite na posição. Então, assim, é uma contratação muito boa. E ainda tem o plus que ele jogou, né, em Arizona. A carreira toda dele em Arizona foi sob a tutela do Vance Joseph, que é o nosso novo coordenador defensivo. Então, assim, acaba casando muito bem. Eu acho que ele vai fazer uma dupla muito boa com o DJ Jones ali no meio da linha defensiva, tá? Então eu fiquei muito feliz com essa contratação. Um jogador muito versátil. Ele pode jogar tanto no 1, no 3 e no 5 tech, que são posições diferentes da linha defensiva. Pode jogar por dentro, pode jogar por fora. Vai muito bem em stunts. Jogador muito interessante e que aparentemente queria muito seguir o Vance Joseph, tá? E vir para Denver. Então, assim, é um cara que chega muito motivado, ganhou um contrato bem legal, tá? Então, para mim, foi a melhor contratação dos Broncos até aqui, tá? Algumas pessoas vão até torcer um pouco o nariz e tal, mas para mim foi uma contratação a mais. Eu acho que a gente pagou exatamente o que ele deveria ser pago, tá? Talvez um pouquinho a mais. Talvez a gente conseguiria em outro momento contratá-lo por 13 milhões, 14 milhões, mas eu acho que 15 milhões está muito bem pago, tá? Então, para mim, foi a melhor contratação do Denver Broncos até aqui. Espero que ele não me desaponte, tá? Como foi o Russell Wilson, por exemplo, tá? Mas fico muito feliz com a aquisição do Zach Allen. A outra contratação da defesa foi trazer de volta o Alex Singleton, que foi um dos queridinhos da defesa do ano passado, né? Liderou o time em tackles e, assim, foi o que eu falei no vídeo passado. Quando você lidera um time em tackles, ótimo, isso mostra produção e tal, beleza. Mas, assim, não é uma estatística que diz muito sobre futebol americano no geral, né? Assim, você tem outras estatísticas que o outro linebacker, né, o Josey Jewell, liderou, né? Passes desviados, pressão no quarterback, fumbles forçados, fumbles recuperados, tackles para perda de jarda. Então, assim, o que me preocupa em relação ao Alex Singleton e com esse contrato, né, que foi de 3 anos, 18 milhões, ou seja, uma média de 6 milhões por ano, sendo 9 milhões garantidos, né, 50% do contrato garantido, é que ele vai ganhar tanto quanto, ou em alguns anos vai ganhar mais do que o Josey Jewell, né, que, assim, que pra mim deveria ser um pouco contrário, né, o Josey Jewell deveria receber um pouco mais, mas ainda assim é uma contratação sólida. O Alex Singleton aparentemente era uma das prioridades do time do George Paton para trazer de volta. Vamos ver se o time traz outros jogadores de volta, mas aparentemente a gente tem aí nossos 2 linebackers prontos aí para jogar pelo menos por esse ano, e o Alex Singleton por mais 2 anos, tá? Contratação que eu dou aí um B-, vai. O Alex Singleton terminou muito bem a temporada, né? E é um jogador que contribui muito nos special teams, que eu vou falar daqui a pouco, se o vídeo permitir, né, que já tá ficando um pouquinho longo, que o special teams vai cumprir um papel muito importante sob a gestão do Sean Payton. Bom, a última contratação que eu trouxe aqui como destaque foi o running back Samaj Pirine, que veio do Cincinnati Bengals, tá? Foi um cara que, quando o Joey Mixon estava machucado, né, o running back 1 de Cincinnati, e até quando ele estava presente, né, nos jogos, foi um cara que correu muito bem, um cara que fez 2 jogos muito bons contra Kansas City Chiefs, né? Então a gente espera que ele tenha essa mesma produção jogando contra os Chiefs 2 vezes por ano, tá? E ele assinou um contrato de 2 anos, 7,5 milhões de dólares, sendo 3 milhões garantidos, tá? E o cap hit no primeiro ano é de 3 milhões, tá? Então, assim, meio que padrão de running back, que assina ali um contrato de 1, 2, 3 anos no máximo, tá? Mas uma coisa que eu fiquei meio assim é que, assim, o Samaj Pirine, quais são as principais características dele? É um cara muito bom no pass protection, é um cara de terceiras descidas,
um cara que recebe muito bem a bola, então você vê que é um running back mais pass catcher, mas ele também contribui no jogo terrestre. O problema é, ele não é um cara que tem uma explosão muito grande. Ele inclusive, acho que foi dentre os running backs que tiveram lá um certo número de snaps na temporada, ele foi o pior no rating de jogadas explosivas. Então assim, a gente não pode esperar dele assim aquela jogada de 30 jardas que abre espaço para o time estabelecer o play action, para o time fazer coisas diferentes. Ele é um cara que vai ali receber aqueles passes assim para conseguir numa terceira descida para 5, ele garantiu o first down, protegeu o Russell Wilson para dar 2 segundos a mais para ele lançar uma bola. Inclusive tem um vídeo muito maneiro que a gente colocou lá no nosso grupo do WhatsApp. Se você não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, manda uma mensagem pra gente que a gente coloca vocês lá. Nesse vídeo mostrava ele simplesmente destruindo o Micah Parsons Micah Parsons, um dos melhores edge rushers da NFL, no pass protection e dando ali 2 segundos pro Joe Burrow lançar um touchdown, tá? Então é uma coisa que eu acho que a gente vai precisar, tá? Russell Wilson não foi muito bem protegido no ano passado, também não foi pessimamente protegido, como muita gente acha que foi, tá? Muito dos sacks que o Russell Wilson toma é porque ele segura demais a bola, tá? Mas ainda assim vai ajudar bastante. Só que o que eu fico meio assim é que eu esperava, se a gente fosse trazer um running back na free agency que não fosse o Latavius Murray, eu esperava que a gente desse um certo splash, a gente contratasse um cara que tivesse mais uma pinta de running back 1, sabe? Você trazer um Miles Sanders, um Jamal Williams, um próprio Leonard Fournette, caras que tem um nome maior do que o Samaje Perine. É uma boa contratação, mas não salto muitos olhos, porque eu acho que é a nossa obrigação trazer o Latavius Murray de volta. Lembrando que o Javonte Williams está machucado e a gente não sabe quando que ele vai voltar. Espera-se que ele volte no começo da temporada, mas não é nenhuma certeza, então seria bom a gente ter um backfield interessante até que ele volte, tá? Então dou aí para essa contratação um C+, tá? É um jogador muito interessante do ponto de vista do jogo aéreo, mas no jogo terrestre eu acho que fica um pouco a desejar para aquilo que a gente precisa, sabe? Jogadores que são mais explosivos, que consigam aquelas corridas longas que a gente quase não teve no ano passado e a gente esperava que o Javonte Williams fosse esse cara no presente e no futuro, mas infelizmente ele está machucado. Bom, somando, tá? Vamos chegando aí a 27 minutos de vídeo, estamos querendo bater mais uma vez o recorde de vídeo mais longo, mas é isso, o guia da off-season é isso mesmo, tá? Muita coisa pra gente falar, e enquanto a gente não tá fazendo nenhuma live, a gente vai trazendo bastante conteúdo para vocês. Bom, somando o cap hit nesse ano 1, desses 6 jogadores que eu citei, o left guard Ben Powers, vamos fazer uma recapitulação. Left guard Ben Powers, right tackle Mike McGlinchey, quarterback backup Jarrett Stidham, defensive end Zach Allen, linebacker Alex Singleton e running back Samaje Perine. Se a gente somar o cap hit desse ano, desses 6, vai dar um cap hit de 28,33 milhões de dólares, tá? Que assim, não vou dizer que é pouco, mas assim, talvez para a média da liga, talvez isso seja pouco. Então mostra aí que os contratos eles foram estruturados para serem mais backloaded, né? Backloaded que a gente fala é que eles são mais pesados do meio para o final do contrato, tá? Então assim, adições interessantes, adições importantes do Denver Broncos. Eu acho que a gente ganha um corpo maior indo pro draft. Eu acho que a gente não entra no draft com uma necessidade tão gritante que não seja o center, tá? Caso o Sean Payton não veja o Lloyd Canterbury, não veja uma salvação pro Lloyd Canterbury, tá? Que está em ano de contrato, inclusive. Então o time muito provavelmente vai draftar um center no draft. Aí a gente vai ver se ele vai ser o titular, se ele vai ser um backup. Imagino que no primeiro momento seja o backup, mas de repente pode assumir a titularidade do Lloyd Canterbury. Eu destaquei aqui as últimas 4 contratações até o momento, né? Não tem como eu prever enquanto eu estou gravando esse vídeo, né? Hoje é sexta-feira, dia 17 de março, são 12h54, tá? Tô gravando no meu horário de almoço, como sempre. E, bom, as últimas 4 contratações, né, que eu destaquei aqui foram o tight end bloqueador Chris Manhertz e o fullback Mike Burton. O Manhertz era do Jacksonville Jaguars e o Burton era
do Kansas City Chiefs, tá? E os dois vão ajudar muito naquilo que eu falei que eu acho que vai ser a tônica desse time em alguns momentos, que é se apoiar muito no jogo corrido, tá? Então são dois caras que ajudam muito nos bloqueios, né? Basicamente estão ali para bloquear, até podem receber um passe ou outro, mas no geral eles vão estar ali prontos para bloquear. O Chris Manhertz, inclusive, ele é tratado como um sexto jogador de linha ofensiva, de tão grande, tão maciço que ele é, tá? E as outras duas contratações, né? O cornerback e kick returner, Tremon Smith, que veio do Houston Texans, e o safety, PJ Locke, que era do time e a gente trouxe ele de volta. Os dois, para mim, são dois jogadores que vão contribuir bastante no Special Teams, né? O Tremon Smith como retornador. Então, assim, é uma péssima notícia pro Montreal Washington, né? Jogador de quinta rodada do ano passado, que até começou relativamente bem o ano, mas depois sumiu completamente, nem retornar mais direito ele tava. Então, são duas contratações que vão ajudar bastante os Special Teams, que eu tenho certeza que o Sean Payton valoriza muito e sabe que era um buraco gigantesco no time, já vem sendo um buraco muito grande desde sei lá quando, né? E é isso, essas foram as contratações dos Broncos, tá? Eu até poderia falar um pouquinho mais sobre o que esperar nessa segunda onda do Free Agency, né? Fala-se muito dos Broncos trocando um ou dois dos seus principais wide receivers, o Courtland Sutton e o Jerry Jeudy. Eu sinceramente não vejo sentido trocar o Jerry Jeudy, a menos que fosse por uma escolha de primeira rodada e mais coisa, tá? Mas eu duvido muito que algum time dê isso. E o Courtland Sutton até faz um pouco mais sentido pensando no cap hit dele de 2024, tá? A troca do Sutton não é pelo aspecto técnico, até pode ser que o Sean Payton não veja ele tão bem quanto o Tim Patrick, que volta de lesão, e o Jerry Jeudy, mas essa troca seria 90% pautada no aspecto financeiro. O cap hit do Courtland Sutton, eu não tenho o número aqui, eu não anotei, mas é bem alto pro ano que vem, tá? Então, assim, se um dos dois fosse trocado, se eu pudesse escolher, eu trocaria o Courtland Sutton, porque eu acho que a gente tem uma reposição quase que à altura no Tim Patrick, tá? E o Courtland Sutton, desde a temporada de 2019 dele, que ele foi muito bem, teve mais de 1.000 jardas, ele nunca mais foi o mesmo, né? Nunca mais teve o impacto que a gente esperava, né? De um wide receiver 1. Né? Então, de repente, um começo, um fresh start para ele seria bom, né? E aí os Broncos teriam que ver, né? Se vale a pena trocá-lo, assim, por uma escolha de terceira, quarta rodada. Eu já acho que começa a não valer a pena. Eu acho que uma terceira rodada está muito bem paga no Courtland Sutton. Né? E o time também pode buscar outro wide receiver, né? Um wide receiver que talvez estique o campo com maior facilidade. Um Brandon Cooks, eu acho que faria muito sentido. Né? Falei no vídeo passado que o Brandon Cooks tem afinidade com o Sean Payton. Eu acho que teria tudo a ver, sabe? Então, são alguns movimentos que a gente poderia fazer. Como eu disse, de repente trazer um center para competição com o Lloyd Cushenberry. Talvez isso fique mais para frente na off-season. A gente não tem necessidade de fazer uma contração agora. Pode ser que a gente espere para ver como é que o mercado tá. E o mercado não tá muito agitado, o mercado de center. Então a gente pode deixar isso por enquanto em segundo plano. E vou encerrar o vídeo com talvez o maior rumor aí que a torcida tá querendo que aconteça, que é a contratação do safety CJ Gardner-Johnson, né, que estava com o Philadelphia Eagles no ano passado, foi trocado dos Saints para os Eagles, é um jogador muito bom, liderou a liga, não sei se liderou até o final, mas liderou em algum momento a liga em interceptações, tá? Então ele e Justin Simmons seria uma dupla de safety muito boa, o que pode ser que complique essa contratação é o salary cap, né? Agora os Broncos contam ali com um pouco mais de 8 milhões de dólares. É claro que a gente pode fazer alguma reestruturação de algum contrato, a gente pode cortar mais algum jogador, pode trocar algum jogador e vai aumentar esse salary cap, mas por hora, se a gente mantiver essa configuração, né, do time do salary cap, eu não vejo como o time consiga contratar o CJ Gardner-Johnson, apesar de que seria uma contratação muito boa. Eu acho que elevaria bastante o nível do time, da defesa principalmente, porque o CJ Gardner-Johnson ele complementaria muito bem o Justin Simmons. O Justin Simmons ele tá
sendo cotado para jogar como free safety mesmo, né, nessa defesa do Vance Joseph, jogando como o único safety no fundo do campo, que é onde ele vai melhor, ele consegue ir de sideline a sideline muito rápido, né, com muita rapidez, muita fluidez, é um cara que intercepta muito bem a bola, tem um radar muito bom da bola, e o CJ Gardner-Johnson é um cara que joga mais perto do box, então assim, seria uma dupla que eu acho que encaixaria muito bem. Aí tem que ver se os números fazem sentido. Vou dizer que estou torcendo para isso acontecer, mas movimentos teriam que ser feitos. Bom, 35 minutos de vídeo, praticamente uma live, né? Tô até meio com a boca seca, né? Passei aí mais de meia hora falando, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Do resumo das contratações. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiver algum comentário, não se esquece aqui de meter bala aqui no comentário, nos comentários aqui embaixo, tá? Não se esqueça também de se inscrever no canal, tá? Deixar um like, tá? Seguir a gente nas nossas redes sociais, que eu esqueci de falar no último vídeo, no Twitter, @broncos_br e no Instagram, DenverBroncosBR, tá? As duas coberturas estão muito legais, tá? E a gente vai seguir fazendo, né? Semana que vem ainda tem free agency, ainda vai ter muita free agency aí até o começo da temporada, basicamente, né? E aí daqui a pouco vai chegar o draft, e aí a gente vai começar a ver quais são os principais pontos de ataque dos Broncos, né? Pontos de interesse que os Broncos venham a ter para adicionar jogadores vindo do college. E obviamente essa cobertura vocês vão conferir aqui. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Forte abraço a todos. Go Broncos! Let's try! E até a próxima. Valeu, abraço!